Então, por isso que ele falou que os próprios discípulos deles iam se levantar para condená-los, porque se eles estavam falando isso de Jesus, então deu uma explicação. Porque, qual é o espírito que vocês fazem isso, né? O reino, qualquer reino que não anda coeso vai ruir. Jesus estava se opondo às obras do diabo, então não tinha como ele estar coligado com o diabo. Enquanto o diabo fazia as pessoas prisioneiras, Jesus estava indo libertá-las. O reino de Deus é libertação das obras do diabo. Lá em 1 João, capítulo 3, versículo 8, fala que o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. O que acontece? Satanás aprisiona as pessoas e domina elas. E Jesus era mais forte que o diabo. Quando ele fala, olha, você tem um homem forte e ele cuida da casa dele, ele vai estar ali bem guardado até que chegue alguém que seja mais forte, domine sobre ele e vai vencer ele. Então, até então, o diabo estava subjugando aquelas pessoas, até Jesus chegar. Quando Jesus chega, ele repreende o diabo e o vence. Então, Jesus é esse homem mais forte, que vence, que tira o domínio da vida das pessoas das mãos do diabo. Um reino, ele só avança com harmonia. Assim como o reino de Satanás não pode andar dividido, também o reino de Deus não pode. Então, por isso que Jesus fala, quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é comigo, é contra mim. Então, não existe imparcialidade no reino de Deus. Não existe um meio termo. Ou você está, mas se você está no reino de Deus e se opõe às obras de Jesus, na verdade você não está. Tanto não existe imparcialidade que aqui fala que a casa vazia ela é dominada pelo mal de novo. Se existisse imparcialidade, muro, meio do caminho, a casa vazia ia continuar vazia. Ia precisar de alguma coisa para o mal voltar. Mas o mal, ele volta com a casa vazia, arrumada e perfumada. O que isso está querendo dizer? Que quando Deus traz libertação sobre nós, nós somos livres, mas nós temos que nos encher do Espírito Santo. Isso não é um processo automático. Fui liberto, o Espírito Santo começa a habitar dentro de mim. Se eu não me encho do Espírito Santo, a casa fica vazia. E esse demônio, esse espírito maligno que estava dominando a minha vida ou a vida de alguém, ele vai vagar por lugares e vai falar, vamos voltar lá para ver, né, de qual é. E chega lá, a casa está vazia, ele domina. E não só domina, como ele traz outros 7 piores do que ele. Isso é uma coisa que a gente às vezes lembra, que sai um, volta 7. Mas não é só que volta 7. Volta 7 piores do que o que já estava. Então você não fica 7 vezes pior. Você fica muito pior. Então essa é a importância da gente ocupar o nosso coração com a presença de Deus. Para o mal vir, você não precisa fazer nada. É automático. É só não fazer nada. A gente tinha um pastor que ele falava o seguinte, que o mal, ele acontece. Por exemplo, fica sem tomar banho. O que vai acontecer? Todos sabem. Fica sem capinar o jardim da sua casa. O que vai acontecer? Vai ficar ruim. Então, para o mal, é só você não fazer nada. Mas para o bem acontecer, para as coisas de Deus acontecerem, se exige esforço. A Bíblia fala que o reino de Deus é tomado por esforço e aqueles que se esforçam se apoderam dele. Então, isso não é natural, isso não é automático, isso exige uma dedicação diária e contínua. Eu tive uma experiência que eu até queria compartilhar de uma pessoa, vou falar bem rápido, uma pessoa que eu acompanhei. Era uma menina, ela era pedidona, ela era balconista da padaria que eu ia. E aí eu comecei a falar com ela, comecei a levar ela para a igreja. E aí ela foi, toda a primeira vez que ela foi, ela manifestou lá o demônio, não sei o que e tal. Aí foi embora para casa. Aí durante a semana, tipo, ela ia no domingo, durante a semana ela tocava o terror. Aí chegava no sábado ou no domingo, eu levava ela de novo para a igreja. Aí era a mesma coisa, ficava demoniada, sei que. Aí teve uma vez que eu combinei de ir com ela para a igreja, e aí ela ficou fugindo de mim, aí eu peguei e subi lá na casa dela. Ela morava com outras meninas. Gente, a menina manifestou lá comigo.
E eu vi que era o diabo. E ela quase pulou da janela para não encontrar comigo. E aí eu fui insistir. Levei, gente, eu pegava 2 ônibus para chegar na igreja, porque era no sul. Quem é daqui de Brasília vai saber, era no sudoeste. Acho que aqui, não, tem a Carmela que não é daqui e a Joyce também. Tinha que pegar 2 ônibus, era no sudoeste, eu morava em Sobradinho, então tinha que pegar um ônibus de Sobradinho para a rodoviária e da rodoviária para o sudoeste. E aí eu fui com a menina lá, com demônio, na verdade, né? Porque eu nem conseguia conversar com ela. Eu só falava com ela assim, vem em nome de Jesus. Aí a gente foi preparada. Aí foi me entrar na van, em nome de Jesus, entra na van e tal. E a menina lá, né? Aí eu sei que fui tal, descendo na parada, foi pra igreja. No meio do louvor, aí manifestou mesmo, sabe? E aí eu vi, aí peguei ela lá pro fundinho da igreja, sozinha, e fui lá, e o demônio começou a enforcar ela. E eu sozinha, né? Aí eu comecei a repreender e tudo, aí uma amiga minha percebeu, ela veio atrás de mim e falou, não, vou ficar aqui intercedendo pra você não ficar sozinha. Peraí, gente, sumiu aqui. Ó. Aí eu sei que tal, aí ela vomitou, nananã, porque tava assim, sufocada mesmo, né? E aí eu sei que expulsei o demônio. Aí no final recebeu a oração do pastor e tal, ficou bem. Só que aí depois chegou um tempo que eu falei pra ela, falei assim, olha, eu não vou mais te levar pra igreja, eu não vou mais ficar fazendo isso com você, porque eu não estou te ajudando, eu estou piorando sua situação. Porque se você vai, você é liberta, mas você não muda de vida, não tá adiantando e tá só piorando. Então vamos deixar para o dia que você tomar uma decisão. Mas saiba, eu deixei ela bem alerta, você não vai ter todo o tempo do mundo. Então tome essa decisão rápido. Mas eu abandonei o barco porque eu vi que realmente a pessoa estava ficando cada vez pior. E não tinha mais o que eu fazer se ela não tomasse uma postura, né? Então foi uma experiência assim muito real de que eu tive, não só de ver uma pessoa piorar, mas de decidir parar de fazer trabalho de libertação com ela, porque ela estava piorando, porque ela não tomava uma postura. Então, tem coisas, como a gente aprendeu lá em João, quando a gente falou de Judas, tem coisa que somos nós. Somos nós que buscamos, nós que decidimos, nós que fazemos. Tem coisa que é o diabo de verdade. Mas tem muitas vezes que o diabo não está dominando a nossa vida e nós tomamos decisões erradas. Nós continuamos andando no caminho errado. E é isso que a gente tem que entender. Não dá para colocar tudo na conta do diabo. Tem gente que fala, né, que às vezes o diabo está lá tranquilo e fala, eu? Mas eu não fiz nada. E a gente está botando na conta dele. Então a gente tem que assumir as nossas responsabilidades. Porque quem ocupa a casa é a nossa busca pelo Espírito Santo. E Jesus já falou que quem pedir o Espírito Santo vai receber. Ele vai dar. É só pedir e buscar continuamente. Então, o estado final é pior. A vida que você vive e os frutos que você produz são maiores que a sua origem, as suas recomendações. Porque quando Jesus está falando tudo isso, lá em Mateus a gente vai entender por que essa pessoa falou isso. Bendita a mulher que te deu a luz. Também porque os parentes de Jesus, nesse momento, estavam lá fora esperando por ele. E é quando Jesus fala, meu pai e minha mãe são aqueles que fazem a vontade de Deus. Então a mulher fala, olha, feliz a mulher que deu a luz e que te amamentou. E ele fala o seguinte, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e que obedecem. Sua posição diante de Deus ela é conquistada pela sua obediência. Pelo quanto você busca conhecer a vontade dele e obedecer. Pouco importa se você nasceu em berço de ouro, em berço cristão, se você é filho de uma pessoa importante, se você é pobre, pouco importa. A sua posição com Deus, ela está relacionada ao quanto que você busca conhecer a vontade dele e praticar essa vontade. Enquanto alguns estavam falando duvidando que ele estava expulsando pelo Espírito de Deus, Jesus falou o seguinte, se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, então chegou o reino de Deus a vocês, chegou a libertação de verdade. Tinham outras pessoas pedindo um sinal do céu. Gente, agora me explica. Eles pediram um sinal milagroso logo depois que Jesus curou um cara que era mudo. Mudo e cego. Aqui não fala que ele era cego, mas lá em Mateus fala. Gente, que sinal? Porque Jesus tinha acabado de manifestar um sinal e eles ainda estavam pedindo.
Então, para quem quer questionar, nada vai ser suficiente. E Jesus não estava ali para obedecer os caprichos da pessoa, ele estava ali para cumprir um propósito de Deus. Ah, não, então faz descer fogo do céu. Ah, não, então faz isso aqui para mim. Não era para atender esses caprichos que Jesus estava ali. Ele estava ali para fazer a vontade de Deus. Os milagres que Jesus operava já eram suficientes para testificar que vinha da parte de Deus. Mas aquele povo perverso, como Jesus falou. Peraí, deixa eu ver o cachorrinho que tá latindo. Aquele povo perverso estava pedindo um sinal, né? Então, que Jesus provasse, queria que Jesus se provasse segundo as convicções dele. Mas hoje eu estava até lendo, acho que foi o último GM que eu dei antes de ir para São Paulo, falando que não é Deus que se adequa às nossas condições, somos nós que temos que nos adequar às condições dele. Essas coisas de ficar exigindo e colocando regra para Deus não é a nossa função. Para quem não quer crer, nenhum sinal vai ser suficiente. Sempre vai encontrar uma desculpa ou uma objeção. Então, por mais que Jesus operasse milagres e sinais, eles iam estar sempre procurando alguma coisa para desdenhar dele, desmentir. E aí Jesus fala que nenhum sinal ia ser dado, senão o sinal de Jonas. Gente, é muito importante a gente ler a Bíblia e entender o que a Bíblia está falando. Não tem como eu ler que Jesus falou sobre o sinal de Jonas e não fazer ideia de quem foi Jonas. Então, tem o livro de Jonas, ele é muito pequenininho e é muito importante vocês lerem ele. Se tiverem um tempo, a gente está lendo poucos capítulos por semana, então leia o livro de Jonas. Mas o que aconteceu? Nínive era uma cidade da Assíria, uma cidade pagã, impiedosa, que torturava e matava os inimigos dela. Então, Jonas já estava numa situação complicada porque ele podia ser morto ali, né, quando ele foi. Mas a motivação que fez Jonas fugir quando Deus mandou ele para Nínive foi porque ele detestava aquele povo e ele não queria que aquele povo se convertesse e que tivessem salvação. Então ele fugiu. Quando ele fugiu, ao invés de ir para Nínive, ele pegou um barco para Tarsis, teve uma grande tempestade e ele falou: ó, a culpa é minha, me joga no mar que a tempestade vai acabar. Aí jogaram ele no mar e o que aconteceu? Alguém fala. Ele foi engolido por um grande peixe. Oh, não foi uma baleia, gente, tá? Aí faz diferença isso? O Free Willy encontrou ele. Pode ser que faça, mas o que está escrito é que foi um grande peixe. Tem alguns lugares que mencionam como monstro marinho. Então foi um grande peixe. Foi uma baleia? Não foi? Não sabemos, mas foi um grande peixe. Ele ficou 3 dias dentro desse peixe, ele clamou a Deus e o grande peixe foi lá e vomitou ele exatamente na praia de Nínive, para que ele fosse lá e pregasse para aquele povo se arrependesse. Ele ficou esses 3 dias ali dentro, esses 3 dias serviu de sinal para esse povo de que ele era um enviado de Deus, de que a palavra que ele estava trazendo era de Deus. E o que aconteceu com esse povo mal, perverso, maligno, né? Que penso tanto que eles fizeram coisa errada que Deus falou que a ira dele tinha chegado no topo, que ele estava para destruir, como destruiu Sodoma e Gomorra. E aí o que aconteceu? Jonas chega, quando ele prega, o povo se arrependeu, creram em Deus, creram na mensagem de Jonas. Eles proclamaram um jejum. Então, não só que mal... Não, eles tiveram uma atitude, todo mundo, a cidade inteira ficou em jejum. Jejum foi um jejum de reconhecimento de pecado e de humilhação diante de Deus. E abandonaram seus maus caminhos. Jesus comparou o povo de Israel com essa cidade, com esse povo que era abominável para eles. E falou assim: olha, se eles se arrependeram com a pregação de Jonas, vocês são miseráveis e eles vão ser juízes sobre você. Porque aqui está alguém que é maior do que Jonas. Jesus fala que ele também, né? Nessa passagem ele vai falar que ele também vai ficar 3 dias no ventre da terra. E depois ele ia ressuscitar. Então, assim, o sinal de Jonas foi mais forte para aquele povo mau, iníquo, que não prestava, do que esse sinal que eu vou dar para vocês que se acham bons, se acham superiores, mas que se não reconhecerem o pecado de vocês, vai ser julgado por esse povo. Fala da rainha de Sabá. A rainha de Sabá é aquela rainha que foi encontrar com Salomão. Diz que ela era rainha ali da região da Etiópia, do Iêmen, que é hoje.
e ela ouviu as palavras de Salomão e foi encontrar com ele. Eu fiz uma conta assim sobre da Etiópia para Jerusalém, a localização que é hoje, contando uma viagem de 12 horas diárias, daria mais de 2 meses. Vamos colocar que essa mulher ficou 2 meses viajando só para ouvir o que Salomão tinha para dizer. E ali estava alguém que era maior que Salomão. Eles não precisavam ir até ele. Ele foi até o povo. E mesmo assim o povo não quis dar ouvidos para Jesus. Então a rainha de Sabá vai se levantar no dia do juízo e condenar. Porque ela com muito menos e por muito menos ela fez muito mais. E eles tendo acesso direto recusaram reconhecer quem Jesus é. Era essa atitude que Deus queria do povo de Israel, de arrependimento, mas eles não corresponderam. Eu já falei. Então, uma nação que se considerava superior, ser comparada aos ninivitas, era tão absurdo quanto mais dizer que eles seriam juízes sobre eles. E agora Jesus começa a falar sobre Candeia. Gente, uma das coisas mais legais que eu tô vendo, assim, é entender que cada passagem está ligada, que não tá mudando de assunto. Tudo tem a ver com uma coisa que Jesus falou antes. Então, Jesus estava falando sobre receber o Espírito Santo no seu diabo. Logo depois vem a história de estar expulsando por Beelzebul ou pelo dedo de Deus. Falando da história de receber, de reconhecer quem Jesus é, os sinais. E agora Jesus vai falar sobre a candeia do corpo. O que é candeia? Parece um bulizinho, que dentro ficava o óleo, na pontinha acendia o fogo para iluminar. Para que servia a candeia? Ela era um suporte de luz, para que você pudesse ver com clareza. E agora uma coisa muito interessante que eu quero falar para vocês, que é o seguinte: Jesus fala que os olhos são a candeia do corpo. Então, através dos nossos olhos, a gente pode ver com maior clareza ou sem clareza nenhuma. Porque ele fala que se seus olhos forem luz ou se seus olhos forem trevas. Se seus olhos forem bom ou se seus olhos forem mal. Essa expressão olho bom e olho mal, ela significa, dentro da cultura judaica, olho bom significa generosidade e olho mal significa uma pessoa inveja, mesquinha, gananciosa. Lá em Provérbios vai dar pra gente essa comprovação de que é de fato uma expressão. Lá em Provérbios, deixa eu achar aqui. Provérbios 28, versículo 22, procurem, a NVI, ela já tirou esse contexto de olho mal para traduzir para a nossa língua, mas se vocês procurarem numa Almeida, numa outra versão, o que está escrito é o seguinte: aquele que tem um olho mau corre atrás das riquezas, mas não sabe o que há de vir sobre ele a pobreza. E tem também outro provérbio que também fala isso. Provérbios 22, versículo 9, fala assim: o que é de olhos bons será abençoado, porque deu seu pão ao pobre. O que dá ao pobre, lá no Provérbios 28, 27 também, o que dá ao pobre não terá necessidade, mas o que esconde os seus olhos terá muita maldição. Então, olho está falando sobre generosidade ou não. É que nem a gente falar mão de vaca. Mão de vaca aqui, se a gente for traduzir para o literal, ninguém vai entender, né? Mão de vaca que é mesquinho. Mas é isso. Só que Jesus não está falando também com relação a dinheiro, mas não está falando sobre isso, porque uma pessoa generosa não necessariamente é só uma pessoa que distribui o dinheiro dela. Ela pode ser generosa em vários sentidos, né? Ela pode ser generosa em reconhecer algo que outra pessoa reconhecer que alguém é melhor do que ela, faz uma coisa melhor do que ela. E ser mesquinho, invejoso, também tem um sentido muito amplo. Mas o que eu queria falar era isso. Então, o que acontece? Se você é uma pessoa que tem ganância dentro de você, toda a sua visão de mundo vai estar corrompida com isso.
tudo que você vê, a forma como você entende vai estar corrompida com isso. Então, esse olho mau, essa forma de ver o mundo, ela é corrompida. Mas se o seu olho é bom, você vai ver as coisas de uma forma clara. E por que Jesus estava falando isso? Os fariseus que estavam perseguindo Jesus por inveja. Estavam perseguindo Jesus porque não estavam gostando do destaque que Jesus estava tendo, da palavra que Jesus estava trazendo. Então, eles estavam com o olho mau. Então, tudo que eles estavam vendo estava sendo corrompido. Inclusive, os sinais que Jesus estava manifestando, eles não estavam conseguindo compreender que vinha da parte de Deus, porque eles estavam com um espírito invejoso, com um espírito ganancioso. Então, essa atitude que você tem vai determinar a forma como você vai viver. A forma como você enxerga o mundo determina a forma como você vai viver. E aí hoje eu vou compartilhar com vocês lá no grupo uma reportagem de uma pesquisa que foi feita falando que pessoas generosas vivem melhor e mais. E lá eles explicam que, inclusive, existem hormônios do nosso corpo que são liberados quando a gente é generoso. Existe programação cerebral que faz com que as pessoas vivam melhor, fiquem menos doentes quando elas são generosas. Então, era isso que Jesus estava falando, que se você tiver um olho bom, uma forma de ver as coisas boa, você vai ter a vida toda boa, todo o seu corpo será bom, inclusive a nossa saúde. Então, isso está falando da forma como a gente vê as coisas. Os que perseguiam Jesus acusavam, faziam isso porque eles tinham um espírito mesquinho. Isso corrompia toda a visão que eles tinham. Eles não conseguiam reconhecer os feitos de Jesus. E aí, depois de descer toda essa lenha, um fariseu ainda chama Jesus para comer na casa dele. E eles tinham um ritual muito rigoroso de purificação externa, né? Que era de lavar as mãos com todo cuidado, várias vezes e tal, porque eles acreditavam que essas impurezas externas iam tornar eles impuros internamente. Só que não existia a mesma preocupação quanto ao coração deles, quanto à atitude que eles tinham. Então ficam lá observando Jesus e Jesus vai sabendo o que eles estão pensando, né? Vai e fala para eles: olha, vocês têm todo cuidado de limpar o exterior, até dos copos, dos pratos, mas vocês estão cheios de ganância e maldade. Olha aí o olho mau. Por que Jesus está falando do olho mau e olho bom? Vocês estão com o olho mau. Então, eu não sei como é que está na tradução de vocês, na minha está assim, ó. Mas deem o que está dentro do prato como esmola e vocês verão que tudo ficará limpo. Seja generoso, reparte o que você tem com os necessitados e aí sim você vai ser limpo. E aí sim seu coração vai estar purificado. Porque o que te purifica não é o que te contamina, não são as coisas que estão de fora. Você já está contaminado se seu coração não é bom, se seu coração não é generoso. E aí Jesus desce a lenha neles, né? Ai de vocês, porque vocês dão dízimo de tudo, fazem mais do que é necessário, mas vocês desprezam a justiça e o amor de Deus. Jesus estava falando assim, olha, tenham atos de justiça, mas não deixem de fazer o que é certo. Era certo o que eles estavam fazendo. Dar o dízimo não é errado. Algumas pessoas usam essa passagem para falar que acabou, que não precisa dar dízimo, que Jesus repreendeu. Jesus não repreendeu o fato de eles estarem dando o dízimo de tudo. Dê o dízimo de tudo, dê mais que o dízimo, porque isso aí demonstra um coração generoso. Mas se você não produz atos de justiça, seu coração não está limpo, não adianta nada. Então Jesus fala assim, olha, vocês deviam praticar essas coisas sem deixar de fazer aquelas. Quando a gente tem atitudes exteriores, mas o nosso coração não é transformado, isso vai produzindo cegueira na gente. Quando a gente faz para ser visto, para não ser julgado, isso revela que, na verdade, o nosso coração não está com a motivação correta. Jesus adverte ser mal o que eles fazem. Não adverte ser mal o que eles fazem. Ele adverte que, apesar de estarem fazendo o que é uma coisa correta, o coração deles não está em concordância, as motivações estão corrompidas. E aí ele fala, vocês amam as honrarias, as saudações. Cuidado, não ame as posições e a honra dos homens. Isso também produz cegueira na gente. E quando eu fui escrevendo produz cegueira, eu nem estava me lembrando do olho mau. Mas é isso. Cegueira, você vai ficando cego, você vai perdendo a percepção do que realmente é importante.
As pessoas que se envolviam com os fariseus, quando ele fala o seguinte, que as pessoas que se envolvem com vocês é como pessoas que estão andando sobre túmulos, mas elas não sabem disso. Uma pessoa que tocava num túmulo, numa pessoa morta, ela ficava impura. Então, as pessoas que estavam se envolvendo com os fariseus, elas estavam se contaminando, mas elas nem faziam ideia disso, porque elas estavam vendo só o exterior, mas por dentro eles estavam como pessoas mortas. E aí, os escribas se ofendem, os mestres da lei, falam, mas você falando assim, você está ofendendo a gente também. Às vezes falavam, não, peraí que para vocês tem exclusividade, tem mais para vocês também. E aí ele vai nos escribas, né? E, gente, não vamos olhar isso como uma coisa que foi para eles, tá? Em tudo isso aqui a gente tem que se analisar. Quantas vezes a gente está cumprindo rituais, mas o nosso coração está tão distante? Quantas vezes a gente está vivendo de aparência, que não é a realidade do que a gente é? E aí Jesus fala para eles, né? Que qual era a função dos escribas? Eles interpretavam a lei e eram professores. Eles que ensinavam a respeito do que estava na lei para as pessoas. Então, eles interpretavam, eles colocavam a visão dele e, além disso, eles incluíram milhares de outras regras que as pessoas tinham que cumprir. E Jesus falou assim, olha, vocês exigem das pessoas algo que nem vocês estão dispostos a fazer. E aí, as pessoas que estão quase chegando a Deus, vocês impedem elas de chegar, então nem vocês entram e nem quem quer vocês deixam entrar. Eles estavam corrompendo o conhecimento de Deus. Eles exigiam, mas não cumpriam. Mais uma vez, a incoerência, a hipocrisia desse povo. Ele fala dos profetas que foram perseguidos, né? Então, desde as gerações anteriores, eles mataram os profetas que Deus levantou para falar coisas que eles não queriam ouvir. E essa geração era descendente desse povo. E eles podiam ter aprendido com o erro dos pais deles, dos antecessores dele, mas eles se recusaram. Então, Jesus falou, olha, por causa disso, vocês vão assumir toda a culpa, desde Abel. Abel foi o primeiro assassinato. Esse Abel aqui é o irmão de Caim. Desde Abel, desde o primeiro sangue inocente que foi tirado, até o último profeta que foi morto no Antigo Testamento dos judeus, que acabava em 2 Crônicas, que é Zacarias. Quem quiser saber a história de Zacarias, está lá em 1 Crônicas 24, do 17 ao 22. Ele foi levantado por Deus para falar para o povo dos pecados dele e foram lá e mataram ele dentro do templo, apedrejado. Então, olha, já que vocês não quiseram aprender com os erros deles e se arrepender, vocês vão assumir toda essa culpa, porque toda essa perseguição, as pessoas que Deus enviou, ia atingir o seu ápice quando eles fossem matar o próprio Filho de Deus. Tem uma parábola que Jesus diz, olha, o dono enviou um servo, enviou outro servo, mataram, enviou outro, mataram. Ele falou, não, agora eu vou mandar o meu filho, porque o meu filho eles vão respeitar. E mataram o filho também. Jesus estava falando disso. Deus tentou falar conosco, e aí a gente se inclui, mesmo não sendo Israel, de várias formas, para que a gente se arrependesse do nosso pecado. E o que a geração fez? Matou todas essas pessoas. E mandou o filho, e matou o filho também. Então, todo o ápice dessa impiedade ia culminar na morte do próprio Filho de Deus. E eles levariam toda essa culpa. Então, os escribas, o que eles faziam? Eles se apoderavam do conhecimento, subjugavam o povo e impediam eles de conhecer verdadeiramente a Deus. A gota d'água para essa classe religiosa... Eita, é o Davi. Ele mesmo. Tá, só um pouquinho. A gota d'água para eles, de tudo que eles já vinham perseguindo Jesus, foi essa... Ele falar... Participação especial. Foi Jesus ter falado tantas coisas. Uma música. Jesus ter falado tantas coisas que feriram eles diretamente, feriram a honra deles, que ninguém tinha coragem de falar. Jesus foi lá e falou. Eu comecei a anotar, mas não terminei. Mas eu queria dizer o seguinte, que a repreensão, ela pode gerar dois resultados em nós. Um é arrependimento, outro é revolta. Isso depende do que está no seu coração. O povo lá de Nínive foi repreendido. Falou, olha, vocês estão fazendo tudo errado. A ira de Deus está vindo sobre vocês. O que eles fizeram? Se arrependeram. Jesus
repreendeu os fariseus, os conhecedores da lei. O que eles fizeram? Se revoltaram, a ponto de negar tudo que Jesus estava falando e persegui-lo até a morte. E aí a gente finaliza o 11. E eu acho que a gente não vai pro 12, porque já tá tarde. E aí o 12 é bem menor, mas ainda tem bastante coisa. Aí eu vou deixar então o 12 e o 13 para a semana que vem. Queria saber de vocês, segunda-feira é feriado. Como é que vocês estão? Por mim, tudo certo, Nath. Pode ser segunda mesmo. Bibi? Também, tô em casa. Pra mim também. Vou estar em casa. Beleza, eu vou ver se não vai ter nenhuma programação por aqui. E aí eu confirmo lá no grupo com vocês. Mas é melhor a gente ir dando sequência. Fica um dia, o outro, fica pulando, a gente perde o ritmo. Tá bom? Acho que foi muita coisa hoje, muita coisa muito profunda pra gente digerir. Muito legal vocês anotarem, porque é muita coisa que a gente fala. E agora tá gravado, não sei se alguém ainda tem que voltar e ouvir tudo de novo, mas é muita coisa profunda que às vezes a gente lê no batidão e deixa passar, né? E quando a gente lê assim, a gente confronta e houveram muitas coisas aí pra gente avaliar na nossa vida. Oi, Mário, puxei o seu de novo. Muitas coisas para a gente avaliar na nossa vida e buscar, de fato, um coração sincero, né? Porque Deus não está preocupado com o tanto que você vai ficar repetindo o Pai Nosso. Né? Muitas vezes a gente até... Quantas vezes já orei o Pai Nosso pensando na carochinha? Isso não chega para Deus, porque Ele deseja mesmo no nosso coração. Amém? Amém. Amém. Então é isso. Deus abençoe vocês, tenham uma boa noite. E a gente faz o 12. Beijo, Nath. Boa noite. Tchau. Beijo. Boa noite.